Aqui de novo continua Baco dando um conselho para o regente de Moçambique. Continuando a parte que a gente terminou. E, se ainda não ficarem deste jeito destruídos ou mortos totalmente, eu tenho imaginada no conceito outra manha e ardil que te contente. Manda-lhe dar piloto que de jeito seja astuto no engano, e tão prudente que os leve aonde sejam destruídos, desbaratados, mortos ou perdidos. Então ele primeiro fala pro regente armar uma cilada para eles. Mas se mesmo com a cilada que eles armaram não conseguiu matar os portugueses, ele tem ainda um plano B, que é dar um piloto para eles que leva eles para o caminho da destruição, que leva eles para o basicamente boicote a expedição, que invada o navio, né? Que ele seja tratado como um cara que vai conduzir o navio, mas engane eles, que conduza eles pelo caminho que vai prejudicar, que não vai deixar eles chegarem nas Índias. Primeiro eu tento destruir eles diretamente, se não der certo eu vou tentar destruir por dentro. Próxima estrofe. Tanto que estas palavras acabou o Mouro, nos tais casos, sábio e velho, os braços pelo colo lhe lançou, agradecendo muito o tal conselho, e logo nesse instante concertou para a guerra o belígero aparelho, pera que ao português se lhe tornasse em roxo sangue a água que buscasse. Aqui, como a gente pode ver nessas aspas aqui, Baco parou de falar. Quando ele acabou de falar o Mouro, nos tais casos sábio e velho, aqui não é o Mouro sábio e velho, senão seria o Mouro sábio e velho, interesse nos tais casos. O que isso está remetendo? Nos tais casos quer dizer que o Mouro que tinha experiência e sabedoria no ardil e na manha de enganar os outros, os braços pelo colo lhe lançou, agradecendo muito tal conselho. Quer dizer, mesmo ele sabendo e já tendo uma experiência de como realizar esse ardil, ele ainda ficou estupefato com a habilidade de Baco em armar esse tipo de coisa. E logo nesse instante concertou para a guerra o belígero aparelho. Ele começou a preparar primeiro a cilada e depois mandar um piloto falso. Mas enfim, ele começou a preparar a coisa para que o português se lhe tornasse em roxo sangue a água que buscasse. Roxo no sentido de vermelho até, na verdade. Mas basicamente eu quero que eles morram. Eles buscam a Índia, mas eu quero que o que eles achem é a morte. É isso que o Mouro está pensando. Próxima estrofe. E busca mais, pera o cuidado engano, Mouro que por piloto a nau lhe mande, sagaz, astuto e sábio em todo o dano, de quem fiar-se possam feito grande, diz-lhe que acompanhando o lusitano por tais costas e mares com ele ande, que se daqui escapar, que lá diante vá cair onde nunca se alevante. Caiu um lápis aqui. Enfim. E além de... ele já está preocupado com as duas coisas, com a cilada e com o piloto falso. Então ele está preocupado com o Mouro, que por piloto seja sagaz, astuto e sábio em todo dano, de quem enfiar-se possa um feito grande. Então um cara que esteja preparado para conseguir prejudicar os portugueses do jeito certo. Diz-lhe que, acompanhando o lusitano por tais costas e mares, com ele ande, que, se daqui escapar, que lá diante vá cair onde nunca se alevante, de quem enfiar-se possa um feito grande. Diz-lhe que, acompanhando o lusitano por tais costas e mares, com ele ande, que, se daqui escapar, que lá diante vá cair onde nunca se alevante. Aqui ele está trazendo uma ideia que o Mouro que ele vai escolher para esse serviço vai ser uma pessoa que tem que ser uma pessoa que inspire confiança,
do lado português, porque acompanhando por tais costas e mares com ele ande. Essa ideia de fidelidade. Ele precisa escolher um Moro que inspire fidelidade aos portugueses, para, no caso, ele consiga realizar esse plano B. Próxima estrofe. Já o raio apolíneo visitava os montes Nebate e os ascendidos, quando Gama com os seus determinava de vir por água à terra percebido. A gente nos batéis se concertava como se fosse o engano já sabido, mas pôde suspeitar-se facilmente que o coração pressago nunca mente. Aqui deve ter sido uma figura de linguagem. Eu nunca sei, porque essas palavras que são diferentes, que se escreve diferente, tipo uma vorte para falar Marte, é duas coisas, pode ser duas coisas. E as duas têm a mesma possibilidade de ser, ou é português antigo, ou é figura de linguagem. Tem uma figura que o poeta ele muda a letra para encaixar na métrica, e é uma coisa completamente correta. Porque quando você está fazendo um poema, você não está fazendo uma prova de ortografia. Mas enfim. Já o raio apolíneo visitava Apolo, deus do sol, mitologia, disso que estamos falando aqui. Deus dos raios solares, né? Os montes Nebate e os ascendidos. Amanheceu o dia sobre a terra, quando Gama com seus determinava de vir por água à terra apercebido. Então ele estava no navio e ele decidiu, cara, vamos ver o que esses caras querem, porque o último relato que a gente teve foi que o Moro saiu e prometeu dar um piloto para eles. E provavelmente ele estava demorando, porque ele estava ocupado com essas coisas, conversando com o Baco. Então ele falou, cara, vamos ver o que está rolando. A gente quer o piloto. Então apercebido é uma coisa interessante também. Apercebido é o conceito de preparado, armado. É isso que quer dizer essa palavra. E esse A tem que ter crase aqui. Tem que ter crase no português. Pela regra da sintaxe, tem que ter crase aqui. A gente nos batéis se consertava como se fosse um engano já sabido. Eles se resolviam, se harmonizavam para pegar os batéis para ir na ilha, tipo, dialogavam nos batéis como se fosse um engano já sabido. Como se já sabia que não ia ter piloto merda nenhuma e que o pau ia quebrar, basicamente. Mas pôde suspeitar-se facilmente que o coração pressago nunca mente. O coração pressagioso. O coração que prevê o desconforto. Então eles puderam suspeitar facilmente, porque o coração que prevê as coisas nunca mente. É isso, nada demais. Eles estavam se arrumando lá nas canoas, nos batéis pra ir da ilha, falando, cara, vai, já tô vendo que vai dar merda isso daí. Próxima estrofe. E mais também mandado tinha a terra, de antes pelo piloto necessário, e foi-lhe respondido em som de guerra, caso do que cuidava muito contrário. Por isso, e porque sabe quanto erra quem se crê de seu pérfido adversário, apercebido vai como podia, em 3 batéis somente que trazia. É aqui o clima começa a esquentar, porque você já vê ele lembrando que ele tinha mandado o piloto. O regente falou, vou te dar piloto. Então o Gama falou, vai me dar piloto. E foi-lhe respondido em som de guerra, quer dizer, foi desabrido, foi, tipo, de maneira desrespeitosa. É o sentido disso. De uma forma agressiva. Que provavelmente já estava vendo os mouros na costa. Ou o próprio silêncio mesmo, de não ter respondido nada, já dava uma noção de desrespeito, assim. Porque tipo falar que vai dar uma coisa pra pessoa e não fazer a promessa. Caso do que cuidava muito contrário. Ele não esperava que eles iam. Mesmo eles sendo mouros, os portugueses sendo cristãos, Gama não esperava uma sacanagem dessa. Por isso, e porque sabe quanto erra quem se crê de seu pérfido adversário, percebido vai como podia, em 3 batéis somente que trazia. Então, por isso, por ter respondido em som de guerra, e porque sabe quanto erra quem se crê de seu pérfido adversário,
saindo do navio, já sabendo, já prevendo uma vitória fácil, ele vai armado como podia, em 3 batéis somente que trazia. Próxima estrofe. Mas os mouros que andavam pela praia por lhe defender a água desejada, um de escudo embraçado e de azagaia, outro de arco encurvado e seta ervada, esperam que a guerreira gente saia, outros muitos já postos em cilada, e, porque o caso leve se lhe faça, põem uns poucos diante por negaça. O que tá rolando aqui? Os mouros que andavam pela praia por lhe defender a água desejada. Defender a água desejada, eles não estão defendendo a água desejada pelos mouros. É engraçado isso, porque tem o poeta tá falando para nós sobre ele. Terceira pessoa, sobre ele. Mas no poema tem 2 segundas pessoas, os mouros e os portugueses. Aqui nesse caso é fácil se confundir, mas o lê está se referindo ao Vasco da Gama. Ele vai defender a água desejada de Vasco da Gama. Ele vai impedir ele de alcançar a Índia. Tudo sobre a Índia aqui. Um de escudo embraçado de azagaia. Azagaia é um tipo de espada. Na verdade é um tipo de lança. Lança do povo de lá, de Moçambique. Outro de arco encurvado e seta ervada. Esperam que a guerreira a gente saia. Então ele já via os caras lá armados. Provavelmente isso era um dos sons de guerra que foi respondido. E é isso, vinham os caras armados lá e tal. Outros muitos já postos em cilada. Eles viam só poucos mouros, mas tinham outros postos em cilada. E para que o caso leve se lhe faça, põe uns poucos diante por negaça. Exatamente isso, ele vê uns poucos, mas em cilada, escondidos, estão muitos mais. Andam pela ribeira alva, arenosos, belicosos mouros acenando com a adaga e com a hastia perigosa. Os fortes portugueses incitando, não sofre muito a gente generosa, andar-lhe os cães os dentes amostrando, qualquer em terra salta, tão ligeiro, que nenhum dizer pode que é primeiro. Então é isso, os mouros incitando os portugueses para vir para a luta, falando eu quero combate com vocês. Mas eles não se incomodam. Qualquer enterra salta tão ligeiro que nenhum pode dizer que é primeiro. Então os portugueses também estão tão ávidos pelo combate que todo mundo que está nos 3 batéis pula na terra no mesmo momento. Quer dizer, eles não estão com medo. E aqui é a última estrofe que eu vou ler. Qual no corro o sangue do ledo amante, vendo a fermosa dama desejada, o touro busca e, pondo-se diante, salta, corre, sibila, acena e brada. Mas o animal atroce, nesse instante, com a fronte cornígera inclinada, bramando duro corre e os olhos cerra, derriba, fere e mata e põe por terra. Aqui é muito interessante porque ele pega uma coisa... ele faz uma relação de uma coisa puramente ibérica, que é a tourada. Ele associa a batalha do mouro com o português com a tourada, onde os portugueses são o touro e o homem é o mouro. Aqui o corro sanguino. O corro sanguíneo tem sentido de circo, meio que circo ensanguentado, uma coisa nesse sentido, porque é o que acontece na tourada, né? Alguém morre numa tourada, nunca fica tudo bem. Então é mais ou menos nesse sentido. E é muito legal, porque é uma coisa puramente ibérica que ele usou para dar um ar poético a esse combate. E esse é o tipo de coisa que eu nunca imaginei que ele ia fazer uma coisa assim, na verdade. Eu achei bem interessante. E é isso. Muito obrigado.